Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos juntos meditando, rezando o sagrado texto do Evangelho. Estamos ao longo desta semana nos preparando e os Evangelhos nos trata disto, do acontecimento que nós celebraremos no próximo domingo, a Ascensão do Senhor, o retorno de Jesus ao Pai. Por isso, os Evangelhos ao longo desta semana serão nessa tônica de nos levar para este acontecimento. O Evangelho de hoje é João 16, versículos 5 ao 11. Continuação daquilo que víamos ontem. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. Em verdade, e quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, é bom ouvir de Jesus palavras de alento, de consolo, de presença. Eu vou, mas vocês não ficarão sozinhos. O Espírito Santo irei enviar a vocês. Se eu não for, ele não virá. Por isso eu parto, e ninguém pergunta para onde vais. Ou seja, está claro para vocês? E nesse contexto de despedida, o coração dos discípulos se entristece, pois a presença de Jesus os fortalece. Mas Jesus continua dizendo: se eu não for, não virá até vós o defensor. A segunda parte do texto mostra, mais uma vez, o papel do Espírito Santo. E o Espírito Santo, mais uma vez, vem fazer justiça. Nós já vimos até agora que os adjetivos atribuídos ao Espírito Santo é aquele que vem nos proteger como advogado de defesa. É aquele que vem para nos recordar aquilo que esquecermos ou não entendermos dos ensinamentos de Jesus. E o Espírito Santo também é aquele que sempre nos ilumina e nos ajuda a dar testemunho de Jesus, aquilo que nós vimos ontem no Evangelho. Hoje, Jesus diz que o defensor, o Paráclito, vem fazer 3 coisas. E isto Jesus coloca de forma muito pedagógica. Ele vai demonstrar ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E Jesus diz, ele vai mostrar que o pecado consiste naqueles que não acreditaram em mim. Estes estão em pecado. A justiça consiste
porque o Pai não me abandonou, mas pelo contrário, regressarei ao encontro dele. Ou seja, a justiça foi feita. Se os homens acharam que me mataram, enganaram-se. O Filho de Deus retorna ileso aos braços do Pai. Última coisa, o Espírito Santo mostrará em que consiste o julgamento de Jesus. O julgamento consiste em mostrar que o chefe deste mundo já está condenado. O chefe deste mundo se refere a Jesus à morte, o pecado, o mal. Este foi aniquilado pela morte de Jesus. A morte não venceu a vida, mas a vida venceu a morte. E esta exuberância da vida consiste no retorno de Jesus ao Pai. Esta é a mais plena verdade. O Filho de Deus não foi derrotado, o Filho de Deus foi um vencedor. Deixemos, portanto, que estas manifestações divinas, que estas verdades de fé nos anime, nos fortaleça, nos alegre, como o coração dos discípulos de Jesus se alegraram ao entender e ao acolher este mistério de fé. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.